Sou a professora Cleane e vou lecionar a disciplina de História para o sexto ano do Colégio Emaús. Sexto ano, essa aula será a correção das atividades que eu deixei na aula anterior. São as páginas do livro de História 249, 251 e 253 e ainda tem algumas atividades complementares. Vamos iniciar então pela página 249. Número 1. Reveja as questões da abertura do capítulo e, com base no que você estudou, explique de que modo o crescimento do comércio com o Oriente favoreceu o nascimento das cidades. O aumento do comércio ele provocou a retomada do uso de moedas, né? Anteriormente, as trocas comerciais eram realizadas por meio do escambo, o estabelecimento de rotas comerciais no continente e a criação e ampliação dos núcleos urbanos, onde se desenvolviam o artesanato e o comércio. Esses núcleos urbanos, né, também conhecidos como burgos, né, protegidos por grandes muralhas. Número 2. Cite os principais fatores que impulsionaram as cruzadas. As cruzadas, então, elas tinham o propósito de cristianizar os chamados infiéis, né, que eram os muçulmanos, os islâmicos e aqueles não cristãos em geral. Além disso, também pretendiam conquistar novas terras e riquezas em virtude do crescimento populacional que vinha ocorrendo na Europa. Lembrando que a produção agrícola ela também aumentou com o desenvolvimento de novas técnicas, né? Entretanto, não foi suficiente para atender a toda a população. Número 3. Identifique as diferenças mais marcantes entre o sistema feudal da Alta Idade Média e a economia da Baixa Idade Média. Então, a Alta Idade Média é do século V ao século X e a Baixa Idade Média do século XI ao século XV. O sistema feudal baseava-se no trabalho servil e a terra era a principal fonte de riqueza. Já na Baixa Idade Média, prevaleceu o crescimento comercial. Além do uso da terra, as mercadorias também e moedas transformaram-se em importantes fontes de riqueza. Na Alta Idade Média, o trabalho servil pessoal ele era utilizado para a produção agrícola, para a subsistência do feudo. Número 4. Leia o texto abaixo sobre as mulheres na Idade Média e depois faça as atividades propostas. Bom, o texto, conforme o enunciado já diz, né? Fala sobre a ocupação das mulheres na Idade Média, quais atividades essas mulheres elas desenvolviam, né? E trazendo também o comportamento das mulheres, como que elas eram, né? Se eram totalmente dependentes dos maridos, dos homens, ou se eram mais independentes e se possuíam maior autonomia. Letra A. De acordo com o texto, cite algumas das atividades praticadas pelas mulheres na Idade Média. De acordo com o texto, então, as mulheres elas atuavam em atividades comerciais que abrangiam grandes e pequenos comércios. Algumas tinham lojas onde vendiam bolos, frutas, legumes, especiarias e carnes. Outras mais abastadas, aquelas mais ricas, se dedicavam à exportação de lã, investiam em embarcações, comercializavam com a coroa e, dependendo do caso, possuíam certo número de imóveis e uma relativa condição de independência em relação aos homens. Letra B. Segundo o autor, elas ficavam restritas a certas ocupações? Justifique, não, né? Se elas desenvolviam diversas atividades, elas possuíam, então, diversas ocupações em todas as esferas da sociedade medieval. Letra C. Durante muito tempo, havia a ideia de que as mulheres medievais estavam sempre subordinadas aos seus maridos ou pais, tanto na vida doméstica quanto fora dela. Essa afirmação se confirma no texto de José Rivaí Macedo. Por quê? Essa informação não se confirma, né, gente? O texto, então, ele contraria essa afirmação. Segundo ele, as mulheres se ocupavam de atividades variadas e algumas conquistaram, inclusive, a independência em relação aos homens, já que possuíam dinheiro, joias e imóveis. Letra D. Na sua opinião, hoje as mulheres podem exercer todos os tipos de atividade ou ainda existe certa divisão entre tarefas consideradas masculinas e femininas?
Dê exemplos para justificar a sua resposta. É na opinião de vocês, tá bem, sexto ano? É de acordo com o conhecimento que vocês adquiriram ao longo da vivência, né? De acordo também com a experiência diária de vocês. Aqui tem apenas uma informação para reflexão em relação a esse assunto. As mulheres e homens possuem as mesmas capacidades e podem exercer qualquer tipo de atividade. É importante, então, combater a ideia de que ainda existem tarefas destinadas às mulheres, tradicionalmente ligadas aos cuidados da casa e dos filhos. Ou seja, são ideias que ainda predominam na nossa sociedade de que não é atividade do homem. Quem tem que fazer essas atividades são as mulheres. Então, esse pensamento ele deve ser combatido. Tanto o homem quanto a mulher possuem as mesmas capacidades, então podem ser capazes de desempenhar as mesmas funções. Página 251. Observe a imagem da Catedral de Milão e leia as informações a respeito da construção. Quais características do estilo gótico você consegue identificar? Essa é a imagem, tá bem, pessoal? A Catedral de Milão, ela começou a ser construída em 1386 e foi concluída 500 anos depois. Quero chamar a atenção de vocês para a dimensão da construção, a grandiosidade da construção, né? Lembrando que é uma construção ligada à igreja, e esse tipo de construção, naquela época, servia para afirmar todo o poder, toda a riqueza e toda a grandiosidade da igreja e toda a influência que a igreja exercia neste período, né? Quero chamar a atenção de vocês também para as grandes janelas e para a altura da edificação. A altura da construção, as grandes janelas, o número de pináculos e os arcos em formato de ogivas. Número 2. Quais as diferenças entre a Igreja de Notre-Dame, em Château-Montaigne, e a Catedral de Milão? A Igreja de Notre-Dame é essa aqui. Observem as janelas pequenas, né? Construção se alonga mais no sentido horizontal do que no vertical. Janelas pequenas e em número reduzido deixam o interior escuro, criando ambiente adequado às orações. Arcos arredondados, estrutura robusta, compacta, né? Estilo mais sóbrio, com poucos detalhes decorativos. Então, quais são as diferenças? As igrejas de estilo românico, como a igreja de Notre-Dame, em Château-Montaigne, caracterizavam-se por estruturas baixas e horizontais, com paredes grossas e janelas pequenas. Já as igrejas góticas, como a Catedral de Milão, eram verticalizadas, com paredes mais finas, grandes vitrais e janelas maiores para a entrada de luz. Número 3, letra A. Por que o estilo românico e o estilo gótico apresentam características diferentes? Os estilos arquitetônicos, gente, apresentam características diferentes porque surgiram em períodos históricos distintos. Cada estilo reflete a maneira como os católicos da época se relacionavam com Deus. Letra B. O que a altura e o tamanho da janela indicam em cada uma delas? A luminosidade, né, gente? As igrejas no estilo românico eram baixas e tinham janelas pequenas. Seu interior era escuro para que os fiéis pudessem se concentrar na fé e demonstrar a sua humildade em relação a Deus. As igrejas no estilo gótico eram mais altas e mais claras, com janelas maiores, grandes vitrais, para que o fiel pudesse admirar Deus em seu esplendor. Página 253. Observe os mapas das páginas 37, Povoamento do Mundo no Paleolítico, e 38, Principais áreas de origem da agricultura, e classifique cada um quanto ao tipo. Então, essa atividade, pessoal, é uma atividade sobre a análise de mapas, sobre como um mapa ele deve ser analisado, como um mapa, né, ele deve ser estudado. Lembrando que tem que ser considerado também o contexto histórico, né, e o momento ao qual este mapa ele foi elaborado.
O mapa que pediu para vocês analisarem é esse, né? Povoamento do mundo, mostrando as principais rotas migratórias, mostrando inclusive o surgimento do homem, né? A área inicial de ocupação humana no continente africano e a expansão dessa ocupação para o continente europeu, para o continente asiático e posteriormente chegando no continente americano. O mapa da página 37 é demográfico e o mapa da página 38 é econômico. O mapa da página 37, como nós vimos, está falando sobre fluxo migratório, né? Número 2. Observe o mapa da página 37, povoamento do mundo no Paleolítico, e responda, é o que a gente acabou de analisar, tá? Qual é o assunto do mapa? As migrações dos grupos humanos. Quais são os dados do mapa? O mapa apresenta as áreas do planeta ocupadas pelo ser humano ao longo do tempo, o fluxo migratório, né, as regiões que o ser humano foi ocupando ao longo do tempo. Letra C. Como esses dados estão representados? Esses dados estão representados por meio de setas coloridas e também por meio de números. Letra D. Quais os limites geográficos apresentados? Todo o planeta, né? Nós temos mostrando todos os continentes, o continente africano, europeu, asiático, o continente americano também, a Austrália. Letra E. A que período ele se refere? Ao período paleolítico, isto é, antes de 10.000 a.C. Número 3. Relacione os dados do mapa da página 37, povoamento do mundo no Paleolítico, com o local representado e a época a que se refere e responda. Em que continente surgiu o ser humano? Na África. Letra B. Descreva a rota das migrações humanas, indicando cada um dos continentes alcançados pelo ser humano na ordem em que foram povoados. Inicialmente, então, o homem ele surgiu na África, ali no entorno da Etiópia, migrou para o norte do continente e dali se espalhou, provavelmente para a Europa, para o sul da Ásia, e mais tarde, passando pelo estreito, ocupou, né, o norte da Ásia e a Oceania, e conforme algumas teorias, né, a teoria mais válida, passando pelo Estreito de Bering, chegou ao continente americano, na América do Norte, e posteriormente foi povoando o restante do continente. Lembrando que o continente americano foi o último continente a ser povoado pelo ser humano. Agora será a correção das atividades complementares. Número 1. Elaborar um quadro comparativo entre a Alta Idade Média e a Baixa Idade Média, identificando suas principais semelhanças e diferenças em termos de duração, economia, política e cultura, conforme o modelo abaixo. Então, era para vocês fazerem esse quadro, tá bem? Já tinha um modelo no exercício que foi enviado. A duração desses períodos: Alta Idade Média, século V ao X, Baixa Idade Média, século XI ao século XV. Aspectos econômicos: predomínio da atividade rural, pouca atividade comercial e circulação de moeda limitada. Na Baixa Idade Média, reativação comercial, crescimento dos burgos e desenvolvimento das atividades artesanais e bancárias. Aí surgiu o serviço de banqueiro, né? Aspectos políticos: Alta Idade Média, descentralização política e administrativa, fortalecimento dos senhores feudais e enfraquecimento do rei. Baixa Idade Média, centralização política e administrativa, fortalecimento do poder real e enfraquecimento do poder dos senhores feudais. Alta Idade Média, aspectos culturais: grande influência da igreja, teocentrismo, né? Na Baixa Idade Média, revalorização da educação, crescimento das universidades e valorização do conhecimento pela experiência. Na Baixa Idade Média, já vai haver o uso da razão, né? É na Baixa Idade Média também que a ideia teocêntrica ela vai começar a ser contestada. Número 2. O que eram as corporações de ofício? Como estavam organizadas?
associações realizadas entre comerciantes e artesãos dos núcleos urbanos, né, para proteger seus interesses. Dividiam-se em categorias profissionais e apresentavam uma rígida hierarquia. Nessa hierarquia nós tínhamos o mestre, né? No topo dessa hierarquia, depois nós tínhamos os companheiros e os oficiais, e também tinha o aprendiz. Número 3. Cite características do renascimento cultural e urbano. Vai haver a formação de novos núcleos urbanos, os chamados burgos, murados, né? O surgimento das feiras, moedas, né? Diversas moedas, o surgimento de novas atividades como sapateiros, padeiros, carpinteiros, também vão surgir os banqueiros, né? As relações comerciais elas vão se tornar mais complexas e mais intensas. Bom, sexto ano, finalizamos a nossa correção. Até a próxima aula, então, tá? Bons estudos para vocês e lembrem-se, juntos no caminho certo.